Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Palacio Félix. A temática de hoje seria sobre equação diferencial logística, visualizando através de campo de direções ou campo de inclinações. Tudo bem? Ok. A seguir, observamos a primeira pergunta. Precisa um método para achar a fórmula solução? Não. Bem, nesta temática, campo de inclinações e direções, não precisa. Bem, vamos nos lembrar um pouquinho. Se eu dou um exemplo aqui, tá, desta equação diferencial, tá? Vamos imaginar que queremos resolver em forma analítica, se aplicamos um método de solução e obter a fórmula solução. Ok? E este é equivalente a quê? Eu vou organizar assim, ok? Assim, mais y igual a x. Se parece a alguma coisa, a uma equação diferencial? Um modelo, um padrão, modelo de equação diferencial de primeira ordem? Poderia ser esta, não? Então, vou fazer aqui, mais p, y igual a q, que seria uma equação diferencial linear de primeira ordem. Aqui, nosso p, que seria 1, e aqui nosso q é propriamente o x. E qual seria esse método? Eu vou calcular o fator integrante. Tá? Essa solução seria assim, E integral de p, que vale 1, de x. E aí que dá EX. E a solução geral, que seria a solução geral? Seria assim, não? A fórmula, vou colocar aqui a solução, fator integrante, vezes a solução, integral de fator integrante, vezes Q, que seria, vou colocar aqui Q de x, mais uma constante de integração. Então, usando a fórmula, é x, y, integral de x, x de x, mais c. E aqui a solução desta integral, existe técnica de integração, só lembrar cálculo 1, seria esta, x menos 1 vezes ex, e aqui mais c. Isolando y, daria assim, x menos 1 mais ce menos x. Essa seria a solução geral. Ok? Bem, a partir desta solução geral, você pode usar qualquer programa para gerar uma curva solução, certo? A partir daqui, como se é uma constante arbitrária, você vai ter várias curvas, ok? Certo? Várias curvas, que poderia ser, eu imagino que poderia ser assim, uma para um valor C, certo? E outra para outro valor C, e outra para outro valor C. Como ven, aí é uma família de curva-solução para diferentes valores dessa constante C. Ok? Agora, se escolhemos, por exemplo, eu escolho aqui uma condição inicial, supondo que aí é 1, tá? Vamos supor que y é 0 vale 1, essa seria a condição inicial, e substituindo na fórmula da solução geral, obtemos a constante de integração, ok? Portanto, a solução que passa por esse ponto e essa curva seria esta, não? X menos 1 mais 2e menos x, correto? Como podem ver, todo esse procedimento, nos lembrando de como resolver uma equação diferencial de primeira ordem, não precisamos aqui, né? Nesta temática. Então, vamos lá. ¿É um método geométrico baseado em derivada e retangente? Sim. É um método baseado em la derivada primeira e logo e reta tangente. Então, vamos fazer, aqui vou separar, tá? Primeiro, nós vamos lembrar de cálculo, não? Cálculo 1, não? Onde tem a primeira derivada. Bem, vou fazer aqui em forma geral, meu plano cartesiano. Tem uma curva, correto? Que representa a esta função
de uma variável x em forma explícita e logo identifico aqui um pontinho aqui, x0, esse seria meu ponto de contato, e logo poderia traçar uma reta tangente, correto? Uma reta tangente nesse ponto de contato, ok? Bem, e aí esse ponto de contato, e passa por essa reta tangente, tá? LT seria LT, a reta tangente. Perfeito. Agora, qual seria a inclinação? Então, o M, esse tem uma inclinação, certo? É uma inclinação M, aqui 1, seria essa inclinação. Como se obtém essa M? M é derivando a função, a fórmula já conhecida em forma explícita em relação a x e avaliar em x0. Correto? Pronto. Então, essa é a inclinação e traço por esse ponto de contato, traço essa reta tangente. Agora, neste lado, vamos fazer agora em equação diferencial ordinária de primeira ordem. O que se faz aqui? Então, vamos ver agora de outra forma. Tenho em plano cartesiano o caso inverso. Assim, caso inverso. Ou seja, primeiro eu tenho um ponto aqui, tá? Um ponto XY, qualquer nesse primeiro quadrante, e traço uma tangente, tá? Essa tangente tem uma inclinação, tá? Essa tangente que passa por esse ponto tem uma inclinação. E de onde vem essa inclinação? Eu não conheço a fórmula, a solução, eu só conheço o ponto e conheço a inclinação. E justamente, se você tem esta, não, f de x, y, então, este que está aqui, lado direito, se eu conheço a coordenada, vamos colocar aqui x0, y0, então eu teria assim, f de x0, y0, teria um valor m. Vamos chamar m0, es decir, a inclinação de esta reta, m0, e aqui 1. Essa é a inclinação dessa reta tangente. A partir desta equação diferencial, o lado direito que se tem a função f em duas variáveis. Ok? Pode acontecer também, eu escolho aqui um ponto, correto? E aí tenho uma inclinação assim, negativa, certo? Nesse ponto, vamos chamar x1, y1. Escolhi aí no quadrante e resultou de que f em x1, y1 deu m2, vamos supor, e deu negativo. Aqui o m0 é positivo, né? E pode acontecer que aqui eu tenho uma tangente original, digo horizontal, é um x3, vamos chamar, ou x2, y2, que acontece que a f em x2, y2, ok, dá 0, certo? Seria horizontal. Bem, se eu tenho aqui outra, aqui mais tangente, não? Vou fazer um pedaço aqui, um pedaço de tangente. Estamos olhando um pedaço de tangente, ok? Sabendo que uma reta vai para infinito ou para menos infinito, certo? Bem, ok. Agora, se eu marco aqui um ponto, eu vou trazer esses conjunto de retas tangentes ou segmentos de tangente, me está sugerindo que existe uma curva-solução que segue essas direções. Ou seja, se aqui é negativa, a curva de crescer está passando próximo, segue, aqui se desvia, e como é positiva aí, tem que crescer a curva. Pronto. Eu construí, a partir de tangente, a curva-solução. Esta é a curva-solução. ¿Está claro? Caso inverso de este caso, es caso inverso. Aquí ya, primero, pedazo de tangente, consigo construir aproximadamente, claro, o esboço da curva solução. Ok? Bem.
A solução aproximada seria a curva solução ou integral da equação diferencial? Sim, como já tínhamos falado anteriormente, certo? De que assim, não? Eu vou traçar aqui por exemplo, aqui, eu vou traçar assim, 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 assim e assim. E assim. O que está sugerindo aí? Olha, este é um plano cartesiano e eu tenho aqui uma parte, não poderia ter mais aqui assim, eu posso ter assim, olha, assim, ok? Várias tangentes a partir de uma seleção de dos pontos, ¿no? En cada cuadrante desse plano cartesiano e também em los eixos. Que sugere? Obviamente, estaba sugiriendo que yo parto por aquí, vamos a comenzar, estoy siguiendo que una circunferencia, olha, certo? Aproximadamente, ok? Otro aquí también sigue una circunferencia. Entonces, estamos diciendo que dado una ecuación diferencial, tá? Vamos supor que yo doy esta fórmula, você puede verificar, la solución de esta ecuación diferencial, tá? Sería a partir de ese grupo o conjunto de pedazos de tangente, sugiere una curva solución. Una curva solución, tá? Son varias, ¿no? Esa familia de curva solución sería justamente a solución geral de esta ecuación diferencial de primera orden. ¿Ok? Interesante, ¿no? De que não precisamos da fórmula solução, mas você pode resolver e verificar em casa que a solução desta seria esta, não? Quando você resolve, vai ser uma solução implícita, ok? Ok. Agora, temos aqui um exemplo, tá? Que estão observando aí. La ecuación diferencial, de primera orden, y aquí su solución general, ¿ok? Que ya hemos tratado no inicio. Ahora aquí vamos a resolver, por ejemplo, aquí estamos observando ya los segmentos de tangente, un grupo, una cantidad, un conjunto de segmentos de tangentes, y aquí está una curva, ¿no? De vermelha, esa curva gerada a partir de esas direções, não? Dessas tangentes. Se eu começo por aqui, no segundo quadrante, que já está assinalando aqui, olha, a curva decresce, ¿por quê? Porque está siguiendo, olha, está siguiendo que está siguiendo segmentos de tangente com inclinações negativas, certo ou não? Aí, então vou escolher aqui 1 e 2, tá? No ponto 1 e 2, tá? Está aqui no segundo quadro. Disculpe, ¿no? Era menos 1 y 2, ¿no? Menos 1 y 2, ¿tá? Menos 1 y 2. Aquí es menos 1 y aquí es menos 2 y aquí es menos 3, ¿tá? Bien, ¿qué sería? Lembra-se que tem que usar esta fórmula. Entonces, esta sería la derivada. Ya imagina que es la inclinación, o m sería menos 1 menos 2 da menos 3, negativo, que significa assim, uma inclinação deste tipo, nesse ponto menos 1 e 2, tá? Negativo. Então, estão observando, não? Que eu marquei em círculo, são inclinações negativas, e temos vários, não? Em forma assim. Ok? Agora, vou marcar aqui, que estão observando horizontal, um segmento horizontal. Então, eu estou supondo aí que seria o 0.5, 0.5, ok? E aí, que dá? Deveria dar 0, não? Estão já observando, 0.5 menos 0.5 é 0. Então, nesse pontinho de 0.5, o segmento de tangente é horizontal, ok? Então, a curva decresce e aqui por esta horizontal se desvia, não? Estão observando, por ser horizontal, aí tem um mínimo. E logo começa a crescer, estão observando,
inclinações positivas dessas tangentes. Então, vamos escolher, por exemplo, 2 e 1. Tá? 2 e 1, o ponto aí, então seria, que daria 2 diferencial de x, 2 menos 1, 1 positivo. Então, seria assim. Neste ponto, 2 e 1, temos um segmento de inclinação positiva. Segmento de tangente de inclinação positiva. Correto? Aqui esta reta de cor verde, não, esta reta, estamos falando de que de cor verde, não? Essa reta de cor verde, também é solução dessa equação diferencial. Ok? E agora, aqui estamos observando, abaixo da reta verde, temos segmentos todas positivas. Podem verificar. Eu poderia escolher aqui, por exemplo, 2 e menos 1, certo? Aqui é menos 1, aqui é menos 2 e aqui é menos 3. Tá? Então, seria diferencial de x igual, o x vale 2, menos 1 dá 3. Positiva, nesse ponto 2 menos 1. Inclinação positiva. Por isso, todos os segmentos de tangente são de inclinações positivas abaixo dessa reta verde. Ok? E aí eu poderia traçar uma curva seguindo a direção desses segmentos. Correto? Temos uma família, não? Olha, tem várias. Aqui também poderia fazer isto assim, similarmente assim. Olha, me concordam comigo? Ok? Bem, assim. Tudo bem? Agora, agora sim, entramos agora a resolver a equação diferencial logística através de campo de inclinações. Bem, aqui vou colocar o eixo T e aqui o eixo ainda T, porque aqui ainda não coloco y por o seguinte. Olha, o K é um valor de capacidade de suporte, e se estamos falando y de população, o K pode ser muito grande, não? Pode ser 1.000, 30.000, 10.000, etc. E aí, quando você vai fazer o gráfico neste plano cartesiano, aí você teria uma escala muito maior, tá? E então, para evitar isso, vamos escolher outra escala. Para isso, vou mudar esta equação diferencial. Vou dividir aqui no lado da esquerda da equação diferencial, aqui por K, e aqui também vou dividir por K, o lado direito dessa equação. Que dá? Vai dar assim. Verifiquem, então, é equivalente diferencial de y sobre K, diferencial de t igual R, y sobre K, e aqui U menos y sobre K. Então, eu vou chamar P a esse y sobre K. E, portanto, teríamos esta nova equação diferencial simplificada por conveniência de fazer uma escala adequada e simples no plano cartesiano. Assim é. Ok? Esta seria nosso estudo, esta seria nossa equação em estudo. E lembra-se que é equivalente ao original. Olha, agora se eu faço a derivada de P de t igual a zero, que significa? Outros chamam de equilíbrio, outros chamam de estabilidade. Tá? Estabilidade. Bem, aí significa que R vezes P, U menos P, igual a zero. E R, o R sempre é diferente de zero, é uma constante de proporcionalidade diferente de zero. Então, restaria P é zero e o P igual a 1, não? Aqui o P igual a 1. Então, e isto que estão aqui, estes valores, significa retas horizontais. Retas horizontais, está aqui justamente esta reta vermelha, seria P igual a 1. Então, aqui meu eixo seria aqui P. E lembra-se que P é y sobre K. Tá?
Se fosse y, este seria o nosso k, não? Se fosse y, este seria o k. Tá? Então, P vale 1 aqui, já em escala 1, já é mais fácil de fazer o gráfico. Não? E agora, temos que ver, temos duas faixas, aqui entre 0 e 1, não? Só que P0 coincide com o eixo T. Este P igual a 0 seria o eixo T. Bem, o sinal da derivada de P em relação a T, entre si P é maior que 0 e menor que 1, estamos falando desta faixa. Ok? Estamos falando dessa faixa. Ok, aí a derivada de P em relação a T, usando a fórmula que está ao lado direito, de aqui ao lado direito, vai dar negativo neste intervalo de 0 a 1 para P. Vai dar, digo, positivo, né? Que dizem? Que diz? Dá positivo. Então, se você não está, me pergunta, profe, não, como deu negativo? Então, vamos fazer um pouquinho de matemática, pode ser ou não? Um pouquinho. Eu preciso aqui menos P, eu multiplico este intervalo por menos 1, muda de sentido essa inequação, concordam comigo? E logo vou somar mais 1 aqui, 1 mais 0, 1, 1 menos P, 1 menos 1, 0. Se deram conta? É positivo. 1 menos P é positivo. E o P, que está entre 0 e 1, positivo. O produto dá positivo. Portanto, aqui, a derivada, aqui, a inclinação, vamos dizer aqui, a inclinação é assim, não? As inclinações desse pedaço de tangente seria assim, não? Positiva. Então, se eu começo aqui, por exemplo, aqui uma condição inicial vai ser positiva. Se estou aqui, também vai ser positiva. Positiva, não? Vou iniciar aqui com uma população inicial. Aqui a população inicial, neste caso, seria P em 0 é P0, correto? Bem. E agora, P maior que 1, certo? Acima de 1, acontece que a derivada primeira de P é negativa. Podem verificar, correto? Porque, de novo, é negativa assim, seria inclinada dessa forma. Porque eu multiplico a menos 1 a esta inequação, daria menos 1 maior que menos P. Somando 1, quedaria 0, 1 menos P. Olha, negativa. Portanto, este produto, não? O P é positivo, maior que 1, se 1 menos P é negativo, se e o R é positivo, quanto dá o produto? Negativo. Ok? Então, quando eu inicio aqui meu ponto inicial, minha população inicial, então é negativo, vai decrescer aqui, não? Na curva. E aqui entre 0 e 1, a curva cresce, não? Certo? Ok, vou colocar aqui para nos lembrar, derivada de P de T positiva, toda essa faixa. E aqui derivada de P de T é negativa. Então, nessa faixa 0 a 1, a curva cresce, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Está claro ou não? Aqui, nesta faixa, a curva cresce. É crescente, não? E aqui a curva, acima de 1, a curva decresce. Ok? Certo? Então já temos uma ideia, não? De que a curva solução acima de 1 decresce e entre 0 e 1 a curva solução cresce. E como? Então aí está agora a parte principal, não? Agora vamos apagar aqui. Tá? Vamos apagar aqui. Como agora poderíamos, que nos interessa agora? A curva cresce, mas de que forma? Tá? Vamos aqui apagar, se me permitem. Um pouco demorado, não? Mas faz parte, ok? Tá? Eu faço aqui. Ok, aqui. Bem, já tenho aí. Agora,
La segunda derivada, aquí voy a calcular la segunda derivada de P ahí, va a dar R, ¿tá? Vezes 1 menos 2P de P dt. Ok? Ahora yo faço igual a cero a esta segunda derivada. Cuando la derivada segunda igual a cero, estamos queriendo calcular o ponto de inflexão. Ok? Então vamos lá. Que seria R vezes 1 menos 2P derivada de P dt. Es cero. Entonces la derivada primera no puede ser cero, ¿ok? No puede ser cero entre 0 y 1, ¿cierto? En la primera fase. Entonces ficaría, aquí sería P, va a dar P igual a 1 meio. Y justamente esta línea tracejada, justamente es P igual a 1 meio, tá? Ok? Bem, agora, então eu vou começar aqui, quando você inicia, vamos supor aqui, P igual a 0,1, nesta aqui, você tem uma inclinação mais ou menos pequenininha aqui, mais ou menos vai dar, usando a fórmula, essa, estamos usando essa fórmula, o R vezes 0,09, tá? Aí mais ou menos assim, quase horizontal. E aqui, em toda essa linha horizontal tracejada, você vai ter assim, aqui, quando P vale 1 meio, você vai ter a inclinação R 0,25. Como pode ver, é maior que 0,09. E quando você está muito próximo a 0,9, por aqui, 0 a 1, 0,9, vai ter também o mesmo aqui, quase horizontal. Ou seja, vai valer R 0,09. Ok? Bem, agora, lembram-se que eu vou seguir essas direções dessas tangentes. Assim, eu começo aqui com uma população inicial aqui. Como é positiva, a curva cresce. Assim, aí vai passar próxima a essa tangente, cresce. E logo aqui, me está dizendo de que começa devagar, não? Assim, olha, certo? Então, ao começo cresce rapidamente e já a partir deste ponto de inflexão começa a crescer lentamente, assim, falando. E que observa, esta é a curva solução desta equação logística de tipo S, ok? Ou também outro chama de sigmoide, correto? Bem, então, interessante, não? Aí, e porque esse tipo S você verifica geometricamente, quando falo de tipo S, que está observando aí concavidade, não? Concavidade. Essa concavidade para cima e aqui concavidade para baixo. Então, por isso de que este ponto de inflexão tem duas concavidades, mudança de concavidade. E com isso você pode provar com a segunda derivada, não? A segunda derivada aqui, você verifica que a segunda derivada de P de T é positiva. E aqui a segunda derivada de T igual é negativa. Usando os valores, não? Entre 0, entre 1 meio e 1, não? Quando P vale 1 meio, entre 1, a derivada segunda de P dá negativo. Ok? Então, essa seria a ideia de usar o campo de direções ou inclinações para gerar a curva solução em forma aproximada dessa equação logística. E agora, para finalizar, podemos, a partir de uma população inicial aqui acima de 1, como é negativa, isso nos sugere que a curva
solução decresce até chegar à capacidade de suporte 1, aproximadamente. Ok? Certo? Muito bem. Para finalizar, aqui já temos pronto, você pode gerar já uma família de segmentos, né? Como já traçamos anteriormente, você tem aqui a curva que com uma população inicial abaixo de 1, este é 1, ok? Então ele começa a crescer e depois lentamente até chegar próximo a essa horizontal com P igual a 1. Você vai ter uma família, não? Você segue esses pedaços de tangente, aqui, cresce, assim, olha, e vai indo, né? Assim, ok? Certo? Então, e aqui também, acima de 1, a curva decresce. Você sigue esse segmento de tangentes que todos são negativas, não? Vai decrescer, decresce, decresce. Ok? Bem, então, você pode aplicar qualquer programa, não? Um software, não? Para poder gerar esse campo de direções. Pode ser Wolfram, Alpha, não? Qualquer programa, e aí você tendo já pronto o campo de direções, você gera a curva solução para esta equação logística em escala diferente do inicial. Muito bem, agradeço a vocês pela atenção, espero que compartilhem com seus colegas e coloquem no meu canal qualquer comentário, sugestões para poder continuar e melhorar esta parte. Ok? Até mais e se cuidem.